Bora lá, pessoal! Terceiro bloco aqui das comunicações processuais. Antes de eu entrar na citação por edital, que é o nosso próximo elemento, faltou lembrá-los de um detalhe. Falei lá da citação por precatória, no finalzinho do último bloco, precatória e rogatória, e faltou dizer que no caso da citação por rogatória, de réu que está em local sabido no exterior, réu que está em local sabido no exterior, nós teremos a suspensão do prazo prescricional. Então, a prescrição é um prazo que fica correndo em vários momentos do processo e que, eventualmente, se este prazo para determinado crime for cumprido sem o processo ter terminado ou chegar a determinado termo, estará extinta a punibilidade do indivíduo. A prescrição ela extingue a punibilidade do indivíduo. Então, você se visualiza muito a prescrição quando um caso famoso, assim, o cara não vai poder ser punido por causa da prescrição. Porque realmente ela extingue a punibilidade. Quando o sujeito vai ser citado no exterior por rogatória, quando ele sai em local sabido, nada mais natural do que nós suspendermos esse prazo, certo? Porque a burocracia para isso acontecer vai ser muito grande. Isso vai para o Ministério da Justiça, que depois manda para o Ministério das Relações Exteriores, e que depois manda para o país onde o indivíduo está. Isso normalmente vai através do Ministério das Relações Exteriores desse outro país. Então vocês imaginem, e aí tem que voltar, porque isso tem que voltar. Vocês imaginem quanto isso demora para se evitar a impunidade, né, por algo injusto. Buenas, se suspende o prazo prescricional. Entretanto, isso só acontece quando nós estamos falando em rogatória de quando o indivíduo está em local sabido no exterior. Se o indivíduo vai ser citado por precatória, tem isso? Não. Se o indivíduo vai ser citado por rogatória por estar em legações estrangeiras, tem isso? Não. Certo? Bueno. Vamos agora, então, iniciar a citação por edital. A citação por edital, pessoal, pode acontecer. Ela é uma modalidade de citação ficta e ela acontece quando o réu está em local incerto e não sabido. O primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Para eu dizer no processo que o camarada está em local incerto e não sabido, eu tenho que ter procurado esse indivíduo. Eu tenho que diligenciar. Porque se eu já parto direto, não sei onde ele está. Citação por edital. Aí essa citação por edital vai ser nula. Eu tenho que diligenciar. O que normalmente se faz? Se sai em busca de endereços onde esse réu possa estar. Você que vai trabalhar no Ministério Público pode ser, inclusive, um dos responsáveis por diligenciar isso. Vai numa determinada localidade, onde é que é o endereço aqui do Daniel, que é o nosso réuzinho aqui do processo. Vamos descobrir. Tá? Bom, não se descobriu. Ora, vai se oficiar para o Tribunal Regional Eleitoral, todo mundo eventualmente tem um cadastro por conta da votação, para a Companhia de Energia Elétrica, para a Companhia de Águas, né? Nós vamos tentar achar esse cara. Bom, não se achou. Tá. Então vamos lá. Citação por edital, porque ele se encontra em um local incerto e não sabido. Certo? Vamos entrar aqui no material e vamos seguir aqui para o conteúdo desse nosso edital. Pessoal, nós vamos afixar esse edital, tá? Lá no fórum. Tá bem? Vamos publicar esse edital num jornal de circulação. Para que, eventualmente, o réu possa ver, para que alguém possa ver e possa, então, comunicar esse réu. O que deve ter nesse edital? Está sendo publicizado. Vamos lá. Nome do juiz que ele determinar. Mesma coisa que precisa ter lá no mandado de citação. Nome do réu, ou se não for conhecido os seus sinais característicos, mesma coisa do mandado de citação, igual, bem como sua residência, também tenho no mandado de citação, igual, e profissão. Aqui tem novidade. No mandado de citação eu não tenho isso. Se constarem no processo, óbvio. O fim para que é feita a citação. Idêntico ao mandado aqui. Idêntico ao mandado de citação.
Mas na prática, esse o fim para que é feita a citação, tá, não é tão complexo. Agora, se a tua prova perguntar o que contém o edital de citação, contém o fim para que é feita a citação. Depois eu até vou dar uma palavrinha desse detalhe aqui. O juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, igual o mandado de citação. Também tem o velho e bom problema de que isso na prática não acontece, mas na tua prova isso vai acontecer. O prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação, 15 dias. O prazo do edital de citação do processo penal é sempre de 15 dias. Não tem erro. 15 dias. A Brandão, 15 dias. É isso. Barbadinho. Tá? Aqui, o detalhezinho que eu tive para vocês. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal em que o réuzinho está em curso. Bota lá, por exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. O sujeito está sendo acusado de um homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Embora não transcreva a denúncia, ou a queixa, ou não resuma os fatos. Então, na citação por edital, é sim um elemento do edital o fim para que é feita a citação. E isso se traduz nessa citação por edital, pode se traduzir apenas com a exigência do dispositivo da lei penal. Não precisa, como lá no mandado de citação, não precisa estar aqui presente uma descrição dos fatos, a denúncia, não precisa. Na tua prova, eu acho que eles vão tão a fundo? Não. Acho que na tua prova eles vão só, de repente, botar que é elemento do edital o fim para que é feita a citação, se cair uma questão dessa. Mas não custa tu estar esperto. Tu estares esperto. Consequência da citação por edital. Vejam, eu estou citando um indivíduo por edital que, pessoal, vamos combinar, provavelmente não vai ficar sabendo desse edital. Principalmente se eu estou falando de uma comarca média ou grande. O que vai acontecer então? Vamos lá. Publica o edital. Prazo de 15 dias desse edital. Tá lá, 15 dias o edital aberto. Qual é a intenção? É que compareça em juízo o réu ou seu defensor. Não compareceu, passou o prazo da resposta, né, porque o indivíduo é citado no processo penal brasileiro para oferecer a resposta. Tá? Via de regra chamada de resposta à acusação. Não compareceu o réu, não compareceu o seu defensor, passou os prazos, não ofereceu a resposta, o que acontece? O processo fica suspenso, pessoal. Não vai acontecer o processo penal no caso da citação por edital, não vai acontecer processo penal se o réu não aparecer. Porque no processo penal eu tenho que ter defesa. E aqui a gente não sabe onde o cara tá. Então a gente não pode processar ele sem nem saber onde esse cara tá. A gente não tem certeza, a gente não tem aqui elementos que digam que ele está se evadindo. A gente só não conseguiu achar ele, certo? Eu tive um cliente que foi citado por edital, que ele ficou 7 anos sem saber que estava rolando um processo contra ele, né? Não estava rolando porque foi citado por edital, ficou suspenso. Mas ele realmente não fazia ideia. Depois acabaram encontrando ele, e aí tudo acabou fluindo. Fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Claro. Porque também não se quer aqui que o cara fique sem ser encontrado, passa o prazo prescricional e aí não tem mais como punir esse cara. Então fica suspenso o processo e o prazo prescricional. Até ele reaparecer, até a gente achar esse cara. Não é reaparecer, né? É aparecer. Durante essa suspensão do processo, pode acontecer a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Então, as partes poderão requerer ao juiz e ele determinar um incidente de produção antecipada de prova. Tem uma testemunha muito velhinha, que ela vai morrer a qualquer momento, tudo indica, porque ela é velhinha, doente, né? Tem esse risco. A gente pode ouvir ela durante a suspensão do prazo processual? Pode. Se o juiz
realmente considerar que é muito urgente por conta do seu estado de saúde que ela seja ouvida, é possível. Nós poderemos ouvir essa senhora. Isso aqui é uma possibilidade, não quer dizer que vai acontecer. É uma possibilidade também que o juiz decrete a prisão do acusado. Ele não foi encontrado, o juiz, por conta da existência de alguns fundamentos, pode mandar prender preventivamente esse camarada. Pode, não quer dizer que ele vai. Uma galera foi citada por edital e não teve a sua prisão preventiva decretada. Tá? Nas provas eles vão querer confundir vocês, vão dizer que cita por edital, suspende prazo prescricional, suspende o processo e decreta a prisão preventiva do camarada. Não. Isso pode acontecer. Não quer dizer que vá acontecer. Muita atenção aqui. Buenas. Essa citação por edital, ela vai ser considerada uma citação aperfeiçoada se o réuzinho comparecer lá, ele ou o seu defensor, tá? Ou após o prazo de 15 dias. E daí eu vou suspender o processo e o prazo prescricional. O prazo prescricional, Brandão, fica suspenso para sempre? Ou seja, pode ficar 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos o processo suspenso e vai ficar junto a prescrição suspensa? Não. O processo realmente fica suspenso até a gente encontrar esse camarada. Mas a prescrição não fica suspensa para sempre. Tá? Vide súmula 415 do STJ. Então vamos lá. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Por que disse isso a súmula 415? Pelo seguinte. Quanto tempo leva para prescrever um caso? As pessoas sempre me perguntam isso. E eu digo, depende. O direito penal não define o tempo em que um crime vai prescrever pela sua pura natureza. O homicídio, o roubo, o furto, o tráfico. Não. Lá no artigo 109 do Código Penal, tem lá em quanto tempo prescrevem os casos. E o legislador fixou isso a partir do tamanho da pena. Tá? Então, penas mais graves, crimes com penas mais graves, vai prescrever em 20 anos, aí depois 16, 12, 8 anos. Então, tudo vai depender da pena máxima possível de se aplicar para aquele crime. Quanto maior for a pena máxima possível de se aplicar para aquele crime, maior será o prazo prescricional. Bom, e aí, o que tem isso a ver com o caso aqui, Brandão? Tem a ver com o seguinte, ó. Tem a ver que, vamos imaginar o homicídio, tá? O homicídio, pela pena máxima que ele tem, ele prescreve em 20 anos, tá certo? Em 20 anos. Aí vocês imaginem o seguinte. Oferecimento da denúncia. O juiz recebeu a denúncia. Maravilha. Aí vai ter aqui citação por edital, tá bem? Acontece... eu fico aqui todo baixadinho aqui, outra coisa louca. Acontece a citação por edital, processo e prescrição suspensos. Não achamos ele. Passaram-se 20 anos. Vejam, 20 anos é o prazo prescricional do homicídio. Tá, prescreveu o caso? Não, porque o processo está suspenso, mas a prescrição também está. Mas passado o tempo de 20 anos, o processo continua suspenso, mas a prescrição já não fica mais suspensa. Por quê? Porque a suspensão do prazo prescricional, ela é regulada pelo tempo máximo da prescrição daquele caso. Aquele caso prescreve em 20 anos, fica suspenso por 20 anos a prescrição. E depois começa a correr o prazo prescricional. Por mais quanto tempo? Ora, pelo tempo dele, por 20 anos. Mas então, na prática, eu vou ter aí uma possibilidade de o crime prescrever só pelo dobro da prescrição. É isso. Se fosse aqui 12 anos o lapso prescricional, ficaria por 12 anos suspenso esse lapso prescricional, e depois ele começaria a correr. E vai dar por 12 anos. 12 anos.
Certo? Buenas. Pessoal, coloquei aqui para vocês. A súmula 455, que fala dessa produção antecipada de provas, certo? Essa produção antecipada de provas, repito, é a exceção, só deve acontecer em casos urgentes e quando eu tiver com elementos concretos me mostrando essa urgência, tá bom? Concretos. Buenas. Olhem esse detalhe aqui. O que o magistrado deve fazer quando após a citação por edital, sem o comparecimento do acusado ou do seu defensor, descobre o endereço do acusado? Isso cai em prova. Agora não me lembro se foi 2020 ou 2019. Citamos por edital o indivíduo e o indivíduo não apareceu. Processo suspenso, prescrição suspensa, o advogado dele também não compareceu. E aí, o que dá para fazer? Ficamos aí, paradinhos. Só a produção antecipada de provas. Aí chega ao juízo o endereço desse réu. Chegou aqui, pá, veio o endereço dele. E agora, o que a gente faz? Manda citar ele pessoalmente. Mas ele já não foi citado por edital. Mas a citação por edital é ficta. Agora a gente manda citar ele pessoalmente, porque a gente sabe agora o endereço dele. Sem problema nenhum. É isso. Brandão, mas o senhor disse que não ia ter duas citações no mesmo caso. Aqui eu tenho uma exceção, porque a citação por edital é ficta. E agora eu descobri o endereço do cara. Tá certo? Encerramos aqui o nosso terceiro bloco e voltamos já com o encerramento das comunicações processuais, pessoal. Até mais. Antes de entrarmos em citação por hora certa, última curiosidade aqui em relação à citação por edital. Vejam, eu disse para vocês lá atrás que a citação por carta rogatória, tá, é possível quando o réu está no exterior em local sabido.